Chiara Lorenzetti Herrera, a nossa convidada de hoje. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Chiara? Tudo ótimo. Padre Ezequiel. O que é preciso para saber viver? Padre, é preciso a gente lembrar que está vivo. E estar vivo é pulsar na vida. É a gente poder viver as dificuldades e, ao mesmo tempo, poder saber que vão ter os momentos bons. E que a gente volta para os momentos difíceis, assim como um processo de luto ou como um processo de outras dificuldades maiores, a gente precisa saber pulsar e não ficar rígido. Acho que o que atrapalha muito é a rigidez. Você já aprendeu isso? No teu processo, porque uma coisa é aquilo que a gente sabe, e outra coisa é aquilo que a gente alcança. Quando eu percebo as minhas rigidezes, eu tento me melhorar ainda a cada dia. Eu ainda estou em treinamento. Porque ele é permanente, né? Permanente. A gente está sempre aprendendo, né? A Chiara é psicóloga, especialista em autismo, que nós também vamos falar, e musicoterapeuta. Me fala um pouco dessa musicoterapia. Vamos falar primeiro. A primeira palavra é terapia. Você acha que as pessoas precisam mesmo de terapia? Eu acho que muitos precisam e muitos merecem. A gente merece, porque problemas todos nós temos, né? Agora, coragem para resolver os problemas, um de cada vez, para olhar para as dificuldades e ir atrás de pequenas soluções que vão fazendo grandes transformações na caminhada, que esse é o processo de terapia. É para os corajosos, eu digo. Tem gente que vai porque está sofrendo demais, porque está coração arrasado, porque está num sofrimento muito grande. Mas, às vezes, a gente está enroscado em diversas áreas da vida e um processo terapêutico a gente poderia olhar de uma outra forma e aí poder, então, escolher agir de uma forma diferente. Então, é claro que eu sou suspeita, né? Mas é que eu fiz a pergunta intencionalmente, porque não é porque você é terapeuta e porque nós também temos um trabalho de terapia, mas eu acho que nós todos mereceríamos fazer um acompanhamento com a ajuda de alguém que vai entendendo do ser humano, da emoção, da mente, daquilo que nos carrega, e dizer, olha, eu quero te ajudar a você sair disso. Eu acho que é importante as pessoas se disporem a isso, só que, claro, tem sempre custo, e é importante que... Mas só que também tem que olhar como investimento, porque as pessoas gastar 2.000 num terapeuta, não, mas 2.000, ou 3.000, ou 4.000, mas... em quanta coisa a gente gasta e não consegue fazer o processo de satisfação, de plenitude, é ou não é? É isso aí. E esse investimento, às vezes, ele é tudo isso, às vezes nem é tudo isso. E a gente tem, pelo SUS, a gente tem programas nas universidades, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, a gente tem o CEPA, que é da Universidade de Caxias do Sul, FSG, tem outros lugares que têm essa possibilidade de fazer sem o custo. Então, assim, quando a gente quer, a gente consegue, a gente vai atrás e a gente consegue. Agora, sim, eu acredito realmente que todo mundo merece, porque a gente acaba ficando amarrado em algumas coisas lá atrás e funcionando de uma forma que, às vezes, é disfuncional e a gente não se dá conta. Só que, se nós não estamos sofrendo, às vezes o nosso cônjuge está, os nossos filhos estão. E aí eu faço o que eu digo, bom, mas eu aprendi desse jeito, então eu vou fazer desse jeito, porque meu pai fez assim comigo. E eu vou perpetuando uma forma de estar no mundo que, às vezes, está sendo muito disfuncional. Então... Me diz o seguinte, no seu trabalho, quem busca a musicoterapia, como é que é a musicoterapia? Então, eu que canto, já faço terapia para as pessoas, de graça? Não, padre. Mas, olha, estar num programa musical desse é uma honra, de fato, e o senhor leva música e alegria e reflexão e poesia, leva muitas coisas por meio da música para muita gente que assiste esse programa, e isso é incrível. E as pessoas têm a possibilidade
de se conectar consigo mesma, de se conectar com Deus, de se conectar com o outro, de refletir algumas coisas. Com tudo isso, não é musicoterapia. Porque, senão, uma conversa entre amigos também bastaria para ser terapia psicológica. E não é assim. Porque, para a gente ter terapia, a gente precisa ter alguém que se disponha a passar por um processo com um profissional que estudou para isso, que tem uma formação, uma graduação, uma especialização, e que, por conta disso, vai escutar sem julgamento, não vai dar pitaco, porque eu fiz assim, então você faça assim, que é o que a gente faz entre amigos, né? Então, essa escuta qualificada, ela vem pela via de um profissional. Então, não, o senhor não faz terapia com as pessoas, mas que as pessoas se sentem muito bem escutando a sua música e escutando música, isso sim é um fato, né? Agora, quem busca a musicoterapia? Bom, na minha história, inclusive, eu fui procurar psicologia. Primeiro, eu sou musicoterapeuta. E depois eu fui ser psicóloga, porque no consultório chegavam muitos adultos que queriam passar por um processo de desenvolvimento pessoal pela via da musicoterapia, né? Eu trabalho com psicoterapia corporal haitiana, então tinha uma questão do corpo, do movimento. Então, chegou um momento que eu senti falta de conhecer mais, de aprofundar mais, porque no curso a gente estuda muito, mas não era suficiente. Então, eu fui aprofundar. Mas o senhor perguntava o que é a musicoterapia. E, antes de contar o que é a musicoterapia, eu quero dar uma notícia que a musicoterapia é uma profissão muito antiga, muito antiga não é tão antiga, mas ela tem mais de 50 anos no Brasil, né, e mais de 60, 70 anos em outros países, como profissão mesmo. E agora, 11 de abril, ela foi regulamentada. Então, a gente agradece todos os profissionais, os políticos, todos que foram envolvidos nesse processo, porque a gente estava esperando com bastante tempo. Porque, assim, a gente vai ter os musicoterapeutas que têm a formação específica para atuar. Então, como que é a atuação? A gente trabalha com a música, com os seus elementos, para chegar em objetivos terapêuticos. Então, eu vou trabalhar com engajamento no processo terapêutico. Por exemplo, se eu vou trabalhar com pessoas na área da oncologia, eu vou trabalhar com a história de vida deles, com a história musical, com o empenho no tratamento, com o resgate com a família, tudo isso pela via do musical. Porque tem muitos músicos aqui, a gente sabe o quanto que fazer música produz um bem-estar na gente, quando a gente canta, quando a gente toca. E fazer isso intencionalmente, usar a musicalidade para processo de saúde, é muito benéfico. Então, quando eu trabalho com o dependente químico, com o idoso, com as questões da idade, com as questões motoras, neurológicas ou outras situações diversas, né? Então, assim, a musicoterapia dentro da saúde pública, dentro dos consultórios particulares, das clínicas de reabilitação, ela está inserida em muitos lugares. Agora, como nós estamos no mês do autismo e você já esteve aqui em outro momento falando sobre o autismo, eu não queria entrar direto nele, por isso que fiz essas outras perguntas, mas eu estou percebendo que tem muita gente autista. Como é que é? Como é que é a porcentagem no Brasil? Olha, o último estudo que saiu foi do ano passado, do Centro de Pesquisa, né, dos Estados Unidos, é 1 para 36. Uma criança nascida para 36 nascimentos vai estar no espectro do autismo. É muita gente. É muita gente. E aí a gente diz o espectro do autismo, porque de fato é um espectro, e são formas de ser autista muito diferentes, para além dos níveis, que como é um transtorno do espectro, dentro dos manuais... O que é espectro mesmo? Espectro é você pegar, eu brinco assim, do 8 ao 80, né? Onde você está? Eu estou no 9, eu estou nos 45, eu estou em qual dificuldade que eu estou? Então, no autismo, assim, eu tenho o nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, o nível 1, que a gente chama do TEA leve, do transtorno do espectro autista leve, ele vai precisar de menos auxílio, de menos suporte dos outros.
No nível 2, um pouco mais, que é o moderado, e no 3, que é o mais severo, vai precisar de muito suporte. Geralmente são as pessoas não verbais, que passam, mesmo passando por muitas terapias, ainda assim vão ficar não verbais. Ou que eles têm outras comorbidades, que a gente chama, que são outras doenças associadas, que vai ter um atraso cognitivo, que vai ter alguma questão motora, alguma outra síndrome que está associada, alguma síndrome genética. Por isso que eu digo que são muitos autismos, né? Aham. Mas o que é mais importante dentro do autismo? Pensando em criança e também pensando em adulto, o que você vê que é mais importante? As características principais, para a gente poder fazer um diagnóstico, estão relacionadas com a comunicação e a interação social. Basicamente é isso. Então, dentro da comunicação, eu posso ter ali a pessoa que vai ficar não verbal, né, ou uma criança que está não verbal e que daqui a pouco vai, enfim. Posso ter as ecolalias, que são as repetições de fala, que então um fala e o outro repete só as falas do que o outro falou, né? E isso pode ficar por um momento ou pode se estender pela vida, né? Se isso não for cuidado, não for tratado, quanto antes, né? Uhum. E a gente tem as pessoas que se comunicam verbalmente, mas têm uma fala muito rígida ou que tem uma fala relativamente normal, mas a comunicação... Aí a gente vai para a questão do pensamento, que o pensamento, aí já pensando no adulto, fica um pouco mais rígido, as ideias, as crenças são muito fechadas, e tem que ser daquele jeito, e tem rotinas muito específicas, tem que fazer, as pessoas que a gente diz têm manias, né, muito fortes, não quer dizer que todo sujeito que tem uma mania está no espectro do autismo, mas a gente tem um conjunto de situações, né, o engajamento social, daí a pessoa, né, nunca quer estar com outras pessoas, ou tem dificuldade de estar no meio social, né? Lembrando que a gente tem muitos transtornos mentais, né, que também tem essa questão, né, transtorno de ansiedade ou outros, né, que a pessoa tem dificuldade de ir em lugares e tal. Agora, aqui a gente está falando, por isso é um conjunto de características, né, que vão levar para essa rigidez, para essa dificuldade sensorial que eles têm muito forte. Uhum. Então, alguns têm o transtorno de processamento sensorial também. Essa questão dos pais no diagnóstico precoce é sempre importante. Mas quanto precoce? Porque quando percebe que não vem a fala, se tem algum que percebe que não vem a fala, já tem que... Já vai. Porque pensa comigo assim, ó, o bebê pequeno, ele tende a se desenvolver, certo, né? Ele quer comunicar, ele quer se comunicar, ele quer estar junto, ele quer falar, né? E se ele tem uma boa responsividade dos adultos que estão próximos, ele vai desenvolver isso, né? Eu falava na outra vez que eu vim aqui, a gente precisa conversar com o bebê pequeno e precisa trazer ele para esse lugar de fala e escuta, mas ele ainda não fala, mas ele balbucia. Então, um bebê que não balbucia, que não olha, que não busca interação, que vai procurar só movimentos repetitivos com alguns objetos, ou que fica com um foco atencional muito focado em alguma coisa, e que daqui a pouco você chama a criança não atende pelo nome. Então, tem que ter todos? Não, mas alguns deles a gente vai vendo, né? Então, às vezes as crianças têm... e aí a questão sensorial, né? Tem alguns que gostam de abraçar forte, que a gente chama do tato profundo, né? De apertar e tal, né? Eu tenho criança que chega no consultório, tira o sapato, dá o pé para mim, tipo, faz uma massagem aí, entendeu? No meu pé. E outros que não dá para encostar, porque sente como agressão. Tinha um menino esses dias, não sei onde que apareceu, que a professora passava por ele e fazia um carinho leve. E ele disse para a mãe que estava apanhando na escola, porque isso para ele era aversivo, né? Então, ele talvez precisasse desse toque mais profundo. Então, não é todo autista que não olha no olho, não é todo autista que não quer o toque, ou que não é afetuoso. Isso a gente falava há tempos atrás dos autistas que hoje a gente chama de nível 3, e ainda assim os nível 3 tem alguns que chegam e já vêm dar beijo, sei lá.
E aí, ali atrás, a gente via... Eu acho que você perguntava por que tem tanto autista. A forma de diagnosticar foi aperfeiçoada. Por isso. Por isso. E aí o comportamento dos adultos em relação a eles, como é que tem que ser? Por exemplo, com autista adulto, como é que eu me comporto? Tá, olha só. Primeiro que eu quis trazer esse tema porque assim, a gente tem vários pais de pessoas com autismo, alguns que chegam, inclusive, com o próprio diagnóstico, com a própria avaliação neuropsicológica, que seria atualmente a forma de diagnosticar de uma forma mais precisa. Claro, você pode ir num neuro, já quando adulto, que é o mesmo caminho do diagnóstico quando é pequeno. Vai procurar um neurologista. Né? A gente falava, quanto menor, melhor. Por quê? Porque, mas eu não tenho certeza se mas não está desenvolvendo algumas coisas, começa a intervenção. A intervenção não pode esperar. Mesmo que mas ainda vamos ver se não é, começa a intervir. Agora pensa, aí eles vão crescendo e tudo mais. Agora pense que nós estamos aqui, hoje em 2024, hoje se fala muito, nos últimos, 5 anos, se começou a falar cada vez mais sobre o autismo. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, muito pouco se falava. Tá? Quase nada? 30 vamos pegar 30 anos, tá? Quase nada. E aí, a gente pega essas pessoas que têm 30, 35, 40, 45, 50, sei lá. O que era? Lembra da tua turma da escola? Certamente vai ter um esquisito lá, que você fala, aquele cara era esquisito. Esse esquisito tinha umas coisas estranhas. Para não dizer coisa mais pesada, né? Então, vamos ficar no esquisito. E umas manias, umas coisas... E provavelmente tinha alguma coisa, eu não sei o que era, mas assim, eu me lembro dos meus colegas que falaram, aquele lá, muito provavelmente estava no espectro. O outro também, provavelmente estava no espectro. Queridos que tiveram que se virar na vida e criar alternativas de comportamento para estar na sociedade e para então, tiveram que se virar nos 30 para estar na sociedade. Então, diz, quantos pais que eu recebi que diziam, mas eu também falei aos 5 anos. Interessante, fala mais. Né? Como assim? Não é o natural falar aos 5 anos. Natural, ali 1 ano e meio, a criança já está falando, 2 anos, 3 anos, já está contando história. Né? Então, a gente precisa, sim, ficar atento e não esperar o tempo da coisa. Estou falando com a Chiara Lorenzetti Herrera, psicóloga especialista em autismo e musicoterapia. Para nós concluirmos assim teria muita coisa que eu queria perguntar também para você, coisas que você mesmo aprendeu com esse trabalho, porque se identifica mais com isso, mas uma palavra que você considera importante também dizer, diante daquilo que você faz, diante da necessidade das pessoas, diante daquilo que você percebe na sociedade e que, como terapeuta, é importante dizer. Tá. Eu acho que a gente, de novo, precisa estar aberto para a diversidade, para a neurodiversidade, que a gente chama, porque tem outras diversidades enormes aí, e que a gente pare de achar que é mimimi, que é historinha, que é pouca coisa. Porque o sofrimento de cada um, o teu só tu sabe, o meu só eu sei, e o de cada um, só cada um sabe. E essas pessoas do transtorno do espectro do autismo, principalmente aqueles que estão sem diagnóstico ou que ficaram sem tratamento, enfim, que hoje são adultos, eles têm muita dificuldade e assim eles precisam de compreensão. Então eu vou fazer tudo o que a pessoa quer? Jamais, mas vamos entender como, porque eles têm uma outra forma de estar no mundo. É uma outra forma. Precisam de mais recursos visuais, precisam de menos estímulos, né? Às vezes, apaga a luz, diminui um pouquinho o som, né? Enfim, são algumas coisas, às vezes, simples, né? De uma escuta maior. Eu queria contar do projeto que a gente está fazendo, porque eu acho que isso é uma coisa importante também. Teatro Prochega. Tea Prochega. Tea Prochega. Tea Prochega do Tea Prochega. Né? Isso. Então, o Tea Prochega, eu pego minhas colas aqui, claro. O Tea Prochega é um projeto que nasceu
Primeiro, ele vem do Sinfonia Diferente, que é um projeto da Ana Carolina Stenkoff, que é uma musicoterapeuta de Brasília, que ela começa com um projeto de um processo de musicoterapia que culmina em uma apresentação musical e tem uma metodologia, lá em 2015. Em 2019, ela traz para cá, para o Rio Grande do Sul, com a Grazi Pires, né? E aí isso vem crescendo, lá em Novo Hamburgo, Porto Alegre, isso vem crescendo cada vez mais. Só que em Novo Hamburgo e Porto Alegre já são 5 anos, esse aqui é o 6º ano do projeto, e agora a gente conseguiu trazer para Caxias também. Então, como que funciona o Te Aproxega? O Sinfonia Diferente faz parte, então a gente vai ter um musical dia 20 de outubro, já, guarde a data. Em onde? Caxias? Lá na UX. Caxias. Isso. Porque esse programa vai até lá no vai Nordeste. Pro mundo, então, mas se querem vir para Caxias... Estão convidados. Mas a gente vai fazer uma transmissão também. Ah, tá. Bom, e aí o que mais? Aí a gente tem, a gente vai ter grupo de pais, vai ter o Entre Pais, que também, quem quiser, depois vai pegar todas as informações na link da bio, da minha bio, da bio do Te Aproxega. Formação de professores e monitores, grupo de pesquisa, né? Então, assim, o ciclo de palestras. Então, o Te Aproxega abarca tudo isso, inclusive o Sinfonia. Mas o Sinfonia, para acontecer, como é que ele funciona? A gente tem os musicoterapeutas nos grupos e a gente precisa de um voluntário por cada pessoa do transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque precisa, porque é assim que a gente trabalha na metodologia. E aqui em Caxias a gente está com dificuldade de voluntários, que então, 1 hora por semana, nas quintas, às 11h15, quem puder depois, entra lá na nossa bio, conversa com a gente, que tem todas as informações, mas é um trabalho lindo. Hoje eu saí de lá, a gente fez 2 grupos hoje, tem um grupo de manhã e um de tarde, e é onde a gente acolhe as crianças com mais de 10 anos, então de 10 a 14 de manhã, e de tarde os jovens e adultos. A gente tem 19, 20, 31 anos, a gente tem os nossos jovens lá. Então, é muito rico assim, a troca de experiência com eles, o tocar junto, construir esse repertório e, enfim, fazer todo esse processo é bem lindo. Assim. Chiara, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua partilha, e Deus te abençoe e continue ajudando. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo aí em casa também.